Dia Paulo Moura, cientista político, 1º de fevereiro de 2021. Também é o primeiro dia da nova era do governo Bolsonaro. Hoje à noite, se nada der errado, saberemos quem venceu as eleições para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado. E se não houver nenhuma surpresa, o presidente Bolsonaro deve emplacar 2 aliados no comando do Congresso Nacional e, com isso, conseguir desbloquear as votações dos projetos que Maia engavetou ao longo de 2020, travando o andamento das reformas e travando a economia brasileira para impedir que o presidente Bolsonaro tivesse sucesso em seu mandato e se reelegesse com mais facilidade. É o coroamento de uma estratégia nova que foi implementada em 2020. Já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando que o ano de 2020 foi diferente do ano de 2019 do ponto de vista da estratégia de condução do governo. O ano de 2019 foi marcado por um paradigma estratégico no qual o presidente se apoiava na mobilização de rua e nas mídias sociais para pressionar o establishment de fora para dentro e fazer avançar as reformas, a agenda liberal conservadora em nome da qual ele se elegeu. Esse modelo de estratégia se esgotou. O STF, o Congresso, Rodrigo Maia e seus aliados perderam o medo das ruas, partiram para a ofensiva, o inquérito das fake news, a CPI das fake news, o inquérito que não deu em nada dos ditos atos antidemocráticos, que nada mais eram do que manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro, mostraram que aquela estratégia encontrou o seu limite e era necessário mudar. O presidente, então, buscou se aliar com o Centrão, dividir o Centrão, atrair uma parte do Centrão para dentro do governo e, especialmente, separar o Congresso do STF. O coroamento dessa estratégia, como eu disse, é a concretização da vitória do presidente na eleição para o comando das mesas diretoras da Câmara e do Senado e, consequentemente, aquilo que antes era uma aliança do Congresso com o STF passará a ser uma aliança do Congresso com o Poder Executivo. Consequentemente, as condições para destravar a agenda em nome da qual o presidente se elegeu estão dadas. Há 8 meses atrás, em maio de 2020, eu fiz um vídeo aqui no canal, vou botar o link aqui em cima para quem não viu e quiser ver, sobre a força do bolsonarismo nas redes. Exatamente. Naquela época, eu, lendo relatórios de métricas digitais, falo aqui de relatórios feitos por empresas que monitoram a internet, monitoram as mídias sociais e, portanto, não estou falando de pesquisa de opinião, estou falando de algoritmos e aplicativos que medem a quantidade de tweets, retweets, a guerra de hashtags de um lado e de outro, a quantidade de curtidas ou descurtidas que vocês dão no Facebook, no YouTube, nas mídias sociais, enfim, o comportamento quantitativo e qualitativo dos internautas na política é passível de mensuração com alto grau de precisão. Naquele vídeo de maio, eu fiz uma constatação impressionante. Aliás, eu apenas relatei dados de uma dessas consultorias que constatou, lembrem-se, naquela época nós estávamos no auge da mobilização, o bolsonarismo consegue nada mais, nada menos, ou conseguia naquela época, empatar com a mídia tradicional em volume de conteúdo disputado nas mídias sociais. Ou seja, cada um de vocês aí, quando postam conteúdo, curte, comenta, compartilha, tuita, retuita, defendendo o presidente Bolsonaro, a agenda das reformas e as causas conservadoras, formam um conjunto de ações nas redes sociais que se equivalia em tamanho, em volume de jogo, em volume de fogo,
todo o conteúdo que toda a mídia tradicional publicava nas mesmas mídias sociais. Um enorme poder de fogo. Esta situação mudou, gente, mudou. Muita gente não assimilou direito a aliança do presidente com o Centrão. O episódio da escolha do Cássio Nunes para o STF também desagradou muita gente. Muitos seguidores do presidente perderam o ânimo e perderam a vontade de interagir nas mídias sociais. Não estou falando aqui que eles traíram, passaram para o outro lado, mas simplesmente reduziram a atividade nas mídias sociais. Depois da CPI das fake news e do inquérito ilegal das fake news, muita gente abandonou o Twitter, por exemplo, que era um dos espaços fundamentais da luta política do bolsonarismo e dos conservadores contra a esquerda, e isso provocou uma redução da atividade das redes bolsonaristas em defesa do presidente, do governo e das nossas causas. Repito, gente, repito, não estou falando de pesquisa de opinião, são dados matemáticos, estatísticas colhidas por algoritmos, por ferramentas que mostram que nos meses recentes a atividade do bolsonarismo e do conservadorismo nas mídias sociais reduziu, caiu de volume. Não temos mais aquele poder de fogo que tínhamos até maio do ano passado. Temos perdido guerras de hashtag, enfim. Isto é um problema para o presidente e eu quero crer que a retomada da agenda e da pauta conservadora do governo no Congresso pode ser um fator a injetar ânimo nas bases bolsonaristas. Tudo indica, e o presidente já deu sinais disso, que com a eleição dos seus aliados à presidência da Câmara e do Senado, as pautas liberais e conservadoras voltarão a ser tocadas no Congresso. Privatizações, reforma tributária, reforma administrativa e alguns pontos da pauta conservadora. Imagino eu, voto impresso, a questão do porte de armas e da flexibilização do Estatuto do Desarmamento, ou até da extinção do Estatuto do Desarmamento, para que a legislação volte a ser como era antes, e mais alguns pontos da pauta conservadora devem voltar para a agenda política do debate nacional, e o presidente vai precisar contar com a mobilização dos seus seguidores, dos seus apoiadores na sociedade e nas mídias sociais. Fica o recado, vamos observar se o pessoal recupera aquele gás e retoma as mobilizações, pelo menos ao nível em que estavam antes dessas mudanças que se processaram em 2020. 2021 é um ano decisivo. Se o presidente consegue botar a casa em ordem, ajeitar a economia, botar as contas públicas na reta da recuperação, da redução do déficit, fazer privatizações e aprovar pelo menos alguns pontos da pauta conservadora, certamente o último ano do mandato, a véspera da eleição presidencial de 2022, abrirá sorrindo para o presidente e para os conservadores brasileiros. Deus queira. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no meu canal e tenha certeza que todo dia de manhã cedinho tem um novo comentário aqui. O de hoje era esse, até o próximo.